E aí, meu povo, vamos lá para essa questão. Eu vou te dar uma estratégia muito boa, caso na hora venha aquele insightzinho para você tentar aplicar isso aqui, certo? Espero que vocês entendam. Eu vou tentar ao máximo evitar de ficar fazendo muitas contas e eu vou na estratégia. Olha o que a questão me fala. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação aos candidatos foi representado no meio do gráfico 1. Isso aqui você tem que ler e gravar, tá? Gravar na mente que eu falo para não ficar voltando várias vezes. Então, o gráfico 1 mostra candidato e a porcentagem de eleitores do gráfico 1 aqui. Mesmo que ele não falasse, o gráfico 1 em si precisa ser lido dessa maneira. Assim como o gráfico 2 também funciona no mesmo raciocínio. Só que o gráfico 1 para o gráfico 2, eles representam as mesmas coisas, ó. B30 a 70. B30 a 70. Então a gente tem que entender o que é que está mudando de um para o outro aqui. Se vocês forem perceber, o gráfico B aqui, ó, ele parece que está mais alto do que o de baixo. E realmente está. Por quê? Porque as dimensões estão sendo diferentes. Se você for observar aqui do ladinho, ó, o gráfico de baixo ele vai de 20, aí vem 30, o quase não tem ninguém, 50, 60, 70. E aqui está mais definido. Ele tem 0, 10, 20 e depois continua. Então, basicamente, ó, isso aqui foi pulado no gráfico de baixo. O de cima está mais divididinho e o de baixo não tanto. Certo? É uma pequena mudança aí, pequena diferença. Mas vamos continuar para vocês entenderem como é que eu resolveria. Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas serem a mesma, olha, já disse a diferença, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve um prejuízo visual para o candidato B. O que realmente faz sentido, porque o B aqui parece que tem muito menos votos do que o A. E aqui não, aqui parece que tem mais, tá vendo? Só que na verdade é a mesma porcentagem. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A do gráfico 1 e 2 é. Então ele quer a razão. Razão, gente, a gente vai falar sobre isso também. Mas razão é uma fração. É uma divisão. E a questão precisa te dizer de que formato é essa escrita da divisão. E aqui nós temos que ele é da coluna B pela coluna A. Então a razão que ele quer é B sobre A. E ele quer a diferença disso para o gráfico 1 com o gráfico 2. Então, ele quer B sobre A do gráfico 1 menos B sobre A do gráfico 2. E essa vai ser a nossa resposta, tá? Isso aqui é gráfico 2, 2. E aí, descobrindo a razão de cada um, a gente consegue fazer. Como razão é divisão e razão é fração, a gente pode pensar de duas formas. A primeira, esse aqui é mais fácil, tá? O cara B, ó, ele tem 30, então vai ser 30 sobre o cara A, que é 70. Isso aqui dá 3 sobre 7, se eu for simplificar. Simples assim. Então, essa primeira não tem como achar outro resultado, tá? É 3 sobre 7. Mas tem como fazer de outra forma. Qual a outra forma que a gente pode fazer aqui? Se a gente for dividir, ó, vamos dividir assim, ó. 1, 2, 3, aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, dividimos. Se você for reparar, o cara B, o candidato B, ele tem 3 coisinhas, ó. 1, 2, 3. E se a gente for olhar pro A, o cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como seria essa razão? 3 quadradinhos do B sobre 7 do A. Repara? A mesma coisa. Certo? Dá para fazer assim também. Vão ter questões que a gente vai utilizar essa mesma estratégia. E se eu for pro B, gente, ó. Vou dividir aqui, ó. Dividir, dividir. Vamos contar para esse agora. O A é um bloquinho só sobre o A, perdão, o B é um bloquinho só sobre o A, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa razão do de baixo mudou. É 1 para 5, certo? 1 para 5. Minhas coisas não ficaram retas. Agora foi. Tudo bem? Então, o que é a questão que é agora? A diferença disso. Se o primeiro gráfico foi 3 sobre 7 e o segundo gráfico é 1 sobre 5, então vou subtrair os dois. O que é que a gente faz aqui? Temos duas dicas. Quais são as duas dicas? A primeira, fazer MMC, como é natural de muita gente fazer, né? Dá 35. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Menos 35 por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. Isso aqui vai dar 8 sobre 35, que não tem como simplificar, então nossa resposta é a letra E. A outra é aquela que eu ensino sempre, que é multiplicar isso aqui e escrever
Pega essa dica, tá? De novo, multiplicar isso aqui e escrever, menos, que aqui é um menos, multiplicar isso aqui e escrever, sobre multiplicar esses dois agora, 7 vezes 5, 35, e escrever. 15 menos 7 vai dar 8 sobre 35. Então é a mesma coisa, você evita de fazer o MMC. E adianta o passo, adianta o lado e vai embora, certo? Então espero que vocês tenham gostado da resolução. Fixa a estratégia na mente, porque ela é muito importante. Ela vai te ajudar em outras milhares de questões para você evitar de ficar escrevendo muita fração, ficar simplificando, fazendo contas muito aleatórias, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, compartilha com um amigo, faz seus elogios aí, o que pode ou não pode fazer, que eu vou te ajudar. Valeu? Tamo junto.